Pois bem, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, a todos os nossos ouvintes, né, desse nosso canal, né, da IBD. Meu nome é João Batista Dariva Moretti, mais conhecido como Moretti, né. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Então, sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical, dessa igreja do nosso setor de Jardim Iririú, setor 22. Então, nós estamos aí, a qual o nosso pastor aqui, né, é o pastor Amarildo Feller. Estamos aqui nessa aula aqui, a 10ª aula, né, desse trimestre, desse primeiro trimestre, né, de 2023. Pois vemos uma aula realmente muito boa, né? A qual vem com o tema Aviva a tua obra, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? Essa é a nossa lição desse trimestre. Muito boa, por sinal, todas as lições foram boas, né? Então não vai ser diferente essa que nós vamos estudar agora. Vamos fazer uma pré-aula, né, um resumo da lição. Vamos procurar ser o mais possível breve, né? A gente tem bastante anotação, mas nós queremos ser breve para esse vídeo não sair muito longo. Tá bom, irmãos? Então que Deus abençoe, uma ótima pré-aula para os irmãos. Pois bem, nós temos aqui essa aula número 10, o avivamento na vida pessoal. O que seria o avivamento? Então, só definindo a palavra avivamento, avivamento é tornar mais vivo, né? É fazer reviver, renovar, né? Isso é avivamento, né? Então a igreja precisa ter mais vida, né? A pessoa, aqui como na igreja, né, já falamos do avivamento na vida da igreja, né, agora nós estamos falando do avivamento na vida pessoal. Então a pessoa tem que estar mais vivo, né, ter mais vida, né, espiritualmente falando, né, fazer reviver, né, renovar, isso é, ter uma transformação para que o Espírito Santo possa nos encher, né, ter uma vida avivada na presença de Deus. O texto áureo nos diz assim: porque a tua benignidade é melhor, né, do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Está em Salmo 63, no número 63, né, o verso 3 e o 4. Pois bem, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Benignidade, né? No original aqui, quando se fala em benignidade, fala em amor, né? Ela é o sinônimo de amor. Então, porque o teu amor é melhor que a vida, né? Podemos citar dessa forma, né? A verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. O crente tem que sentir a presença do Espírito Santo, né? Senão algo está errado, né? Então todo crente que uma vez aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele tem que ter uma vida diferenciada, uma vida transformada, uma vida sem vícios, né? Uma vida sem pecado. Claro, que nós não tenhamos pecado, mas nós temos um advogado para conosco, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos perdoa, né, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, né? Então, irmãos, nós temos que viver uma vida casta, né, vamos dizer assim, né, em santificação. Mais para frente nós vamos ver isso aí, vamos dar uma analisada nisso aí. Pois bem, a leitura bíblica em classe, né, se encontra em Salmo de número 63, do verso 1 ao 8. Nós vamos dispensar a leitura, os irmãos podem, se quiser, pausar o vídeo, né, e fazer a leitura. Vocês podem fazer, mas como a gente já fez a leitura, né, nós não vamos nos deter. Amém, irmãos? Então vamos já direto para o nosso conteúdo da lição, comentário da lição, tá bom? Então, irmão, aqui na introdução nós vemos que quando se fala
a palavra, ainda falando da palavra avivamento, né, vamos dizer assim, né, nós temos aqui em Abacuque 3:2, né, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Está em Abacuque 3:2, né? Então até falo para os irmãos lerem em outras traduções, né? Como eu tenho a Bíblia hebraica, eu leio na Bíblia hebraica, na Bíblia de Jerusalém. É muito bom isso, para a gente tirar, né? Olhar mais, chegar mais próximo do original e para ver, né, as outras traduções, para ver como é que fica, né? Que muitas vezes fica aquela, né, não uma contradição, mas mais profundo, vamos dizer assim, né? Avivamento, mas essa palavra tem um significado poderoso, irmãos, poderoso, né, para nossas vidas. Pois quando nós falamos de avivamento, nós falamos de vida, né, de renovo, de entrega, né, nós falamos de renúncia e também de santidade, né, e sem dúvida, né, quando se fala avivamento é isso. Para frente nós vamos descobrir tudo isso, irmão, como chegar a ter uma vida avivada perante o Senhor, né, uma vida de avivamento. No Antigo Testamento, falando de avivamento, eu quero só comentar alguma coisa sobre o Antigo Testamento. O verbo hebraico, avivar, ele tem o significado primário de preservar ou manter vivo, né? Então, porém, avivar não significa somente preservar e manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Amém, irmãos? Então, esta é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva. Se Deus for te avivar, Deus ele vai te corrigir, vai te purificar, vai te livrar de todo o mal, vai estar contigo, né? Se fazendo presente, né? Aí a gente considera a presença do Senhor real nas nossas vidas. Então o verbo avivar em suas várias formas, ela é usada mais de 250 vezes, né, no Antigo Testamento. Só para não ter uma noção, 250 vezes no Antigo Testamento. Isso aqui é só por título de curiosidade, né? Nós já vamos entrar na nossa introdução. Pois bem, aqui na introdução, aqui nós entendemos, irmão, que só pode haver avivamento espiritual por meio de uma intervenção de Deus. Lógico, óbvio, né? Senão não há avivamento. Se Deus não estiver no comando, na frente não há avivamento. Só que tem lugar quando o Espírito Santo ele encontra espaço no coração de uma pessoa ou um grupo de uma igreja, né? Então ele tem que encontrar esse espaço no nosso coração, ou nesse grupo, que seja coletivo ou individualmente, né? Ele tem que se colocar e tem que achar espaço nesses corações, para Deus operar, não é verdade? Então na primeira lição, no capítulo 1, né? A gente até pode falar aqui na primeira lição do capítulo 1 da nossa revista, né? Já podemos até comentar sobre isso rapidamente, só para nós, né? Olha só, aqui na primeira lição no capítulo 1, isso no tópico 1, né? Só tem início, né, um avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, como nós já falamos ali. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação, não é verdade? Então, só para não ter noção, né, como é que é. Então esse é o avivamento. Pois bem, quando a gente se volta a Deus, né, nós se voltamos a Deus na busca de mudanças indispensáveis, né, para que a pessoa e a igreja experimente uma nova realidade espiritual. Temos que buscar incessantemente, né, incansavelmente. Nós temos que procurar buscar esse avivamento, buscar a Deus, né? Então, seria a princípio isso. Então nós temos aqui, irmão, nós entrando já sobre o primeiro tópico, né, que seria o avivamento na vida do salmista, né, o avivamento na vida do salmista. Veja bem, primeiro ponto, né, uma busca sincera. Bom, eu não estou lendo o tópico, eu não estou lendo a revista, mas os irmãos podem lerem aí, né, enquanto eu vou falando, ou até mesmo pausar e ler, né, o comentário, e a gente vai falando aqui, tá? Em uma busca sincera. Pois bem, este salmo ele tem sido chamado de cântico de confiança,
na verdade, né? Ele atribui-se a Davi, quando no deserto de Judá, ele tinha sido, isso tem sido interpretado quando Davi fugia de Saul. Então ele fez esse salmo, ele cantou esse salmo, vamos dizer assim, né? Então ele entoou esse salmo, né? Porque salmos são poesias, são cânticos, né? Seja qual for circunstâncias, o salmo é uma expressão de profunda devoção, comunhão e dedicação à vontade de Deus, né? Esse é o salmo, né? Esse salmo ao qual ele comentou, o Salmo 63, né? Ele disse assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. O salmista, ele expressa a sua comunhão com Deus, né? Buscar de madrugada. Buscar de madrugada, não pode tanto indicar, pode ser uma figura de linguagem, né? Mas às vezes também pode ser literal, né? Mas buscar de madrugada, ele tanto pode indicar o sacrifício de uma vigília, né? Uma madrugada, quanto a da metáfora de um momento de dificuldade, né? Quando se fala madrugada, fala noite, fala anoitecer, fala meia-noite, então tudo isso, quando se fala assim, na noite, a escuridão, a trevas, então sempre falamos de dificuldade, né? Então pode ser, né, uma figura de linguagem, tá? Não podemos bater o martelo, como diz o ditado, que seria isso, né? Mas pode ser, tá? O sacrifício de uma vigília, né, também. Então no Salmo 68, Davi expressou quão profundo era o seu relacionamento com Deus. Eu tirei isso aqui, irmão, no livro texto do própria lição, A Viva a Tua Obra, de Linaldo Renovato, né? Ele diz assim no seu livro: o Salmo 68, Davi expressou quão profundo era o seu relacionamento com Deus, antes de cair em pecado e ser repreendido pelo Senhor. Ele teve uma vida grandemente avivada diante de Deus. Davi expressou esse avivamento de forma bem eloquente nos seus salmos. Nesse em questão podemos ver como ele demonstrou essa realidade do seu avivamento espiritual diante de Deus de forma bem expressiva. Então Davi, ele se derramou perante ao Senhor, né? A gente vê nesse salmo, né? Então muitos cristãos, por desconhecerem quem de fato é Deus, sobre suas promessas, diante das lutas, das dificuldades e pressões da vida, né, são tomadas pelo desespero, frustração, indignação, até uma paralisia espiritual, vamos dizer assim, né? Uma dormência espiritual, né? Então Davi, ele era uma pessoa que ele orava, né? Ele meditava na palavra do Senhor, né? Ele observava as promessas de Deus dada ao seu povo, principalmente no Pentateuco, né? E assim procurava viver uma vida de obediência, o Davi. Então, cultivando sempre um relacionamento diário com Deus, ele buscava diariamente ao Senhor, né, Davi, né? Então, esse seria o nosso ponto 1. Nós queremos já passar para o ponto 2, nós estamos sendo meio breve, tá? Para não ficar longo esse vídeo, como eu já falei de antemão, né? Ponto 2 é contemplando e bendizendo ao Senhor. O verdadeiro avivamento, irmão, nos faz romper com o ritualismo, que é o apego excessivo aos ritos, né, e cerimônias, sem o suficiente discernimento de que cada ato cultual significa, né? Então, o verdadeiro avivamento não pode se apegar só com isso, né, só com o ritualismo, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Não que não devemos ter, né, o ritual, a parte litúrgica da igreja e tudo mais, não é isso. Mas temos que ter um cuidado, né? Nesse caso, o cristão, ele opera no piloto automático, vamos dizer assim, né? Piloto automático. Que nem um exemplo desse piloto automático, podemos dar um exemplo de um avião. Um avião, quando o piloto, o comandante aéreo, ele quer fazer alguma coisa, né, quem sabe no banheiro, algo parecido, a coisa ele bota no piloto automático. O avião, ele meio que decola, voa sozinho, vamos dizer assim, né?
É a mesma coisa um carro também tem um piloto automático, né? Que a gente tem nos carros mais modernos, tem esse piloto automático. A gente coloca, ele tem a aceleração dele, né? Vamos dizer assim, né? Aceleração, não precisa acelerar, ele bota o piloto automático numa aceleração que tu quer e ele fica ali meio que, né? Andando sozinho, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Não vamos sair do volante e fazer o carro andar sozinho, né? Que daí vai ficar difícil. Mas então é assim, irmão, então ele é como se fosse um piloto automático, né? Ora, por orar, ler a Bíblia, por ler, vai ao templo por ir, né? Orar por orar, né? Ele fica no piloto automático, né? Ele vai por orar, ler a Bíblia por ler, né? Vai ao templo por ir, somente porque tem que ir, é uma obrigação, se sente uma obrigação de orar, se sente uma obrigação de ler a Bíblia, se sente uma obrigação de ir ao templo. Não, irmãos. Aí fica difícil assim, aí nunca vai haver um avivamento na sua pessoa, na sua vida, né? E nos demais que te rodeiam. Então o avivamento, ele não é dessa forma. Ele perde de fato o motivo de fazer tais coisas e até pensa que o simples fato de se fazer, né, de as fazer, o deixa na posição de alguém que agrada a Deus, irmãos. Então o avivamento não é assim, irmãos. A gente, quando vai para o templo, por isso que eu digo sempre, quando eu tomo o microfone, quando eu vou dirigir meu culto, a gente fala assim, pessoal, vocês, quantos vieram trazer para o Senhor, né? Porque nós viemos, muitas vezes, muitos querem ir só para receber, irmãos. Receber, me dá, Senhor, Senhor, cura, Senhor, e tudo mais, né? Mas, poxa, o culto não é para cultuar o Senhor? Mas como é que a gente vai para pedir só? Que culto é esse? Que o nosso Deus, nosso Rei, nós só vamos pedir, mas não vamos adorar Ele? O Rei tem que ser adorado, né? Não tem que ser glorificado, ser elogiado. Então, o culto nós temos que levar para o Senhor, levar a nossa adoração, nosso louvor, né? Então o culto é para isso, irmãos. Consequentemente, outras bênçãos virão e nos seguirão. Outras bênçãos cairão sobre nós, que é a cura, que é o avivamento, né? E tudo mais, né? Então nós temos que ir para cultuar Deus quando vamos aos cultos, né? Orar, não só por orar, por uma obrigação, né? Ficar marcando tempo e ficar ali orando só por uma obrigação, não. Nós muitas vezes marcamos tempo por motivo de uma, vamos dizer assim, um propósito, né? Mas temos que cuidar com isso, irmão. Se Deus está abençoando a oração, prolongue a tua oração, se puder, né? Se não tiver um compromisso, trabalho, uma coisa assim, você tem que sair, mas sempre fica na dispensação do Espírito Santo de Deus, né? Que é a melhor forma, né? Então nós temos que ver isso, irmão. Temos que ter esse cuidado, vamos dizer assim, né? Outra coisa, nós vemos uma vida de relacionamento com Deus, ela é vista quando contemplamos e bendizemos ao Senhor, independente das circunstâncias, né? Como nós já falamos ali, né? Então temos que nos doar ao Senhor, né? Bendizer ao Senhor, né? Não importa o que somos, que deixamos de ser, mas temos que, né? Deus é Deus e continua sendo Deus. Lá em Salmo 103, Salmo número 103, do versos 1 ao 5, na Almeida Revista Corrigida, diz assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Veja bem, maravilha, né? Que benção. Muito lindo, né? Esse salmo, né? Bendize a minha alma, né? Que Ele perdoa toda a nossa iniquidade, né? Ele nos redime, Ele nos cura nossas enfermidades, né? Uma benção, né, irmão? Irmãos, rapidamente, então, indo para o nosso terceiro ponto. Deus é o nosso auxílio. Se nós queremos aqui, irmãos, o auxílio, o refúgio e fortaleza, precisamos, irmão, habitar no esconderijo do Altíssimo. E isso aponta para um relacionamento contínuo com o Senhor.
Não é verdade? E isso aponta um relacionamento contínuo com o Senhor. Quando se fala contínuo, irmão, é sempre, né? Contínuo, a gente fala assim, uma linha contínua. É uma linha sem interrupção. Sem interrupção. Não tem interrupção. É uma linha sim e não assim, né? Isso aqui é tracejado, é descontinuidade, mas contínuo. Então quando a gente fala um relacionamento contínuo com o Senhor, contínuo, né? Sempre, sem cessar, sem parar, não é verdade? Então é assim, irmão, contínuo com o Senhor. Não se trata de procurar esse esconderijo nos momentos de lutas e depois nos afastar dele, né? É viver uma vida avivada na presença do Senhor, né? Então nós temos que cuidar com isso, né? Não só no momento de luta, né? Mas sempre na hora de bonança, estar na presença do Senhor, continuamente na presença do Senhor. Precisamos entender que uma vez em Cristo somos uma nova criatura e temos que viver em novidade de vida. Nossa vida pertence a Cristo, né? E dessa forma estamos escondidos nele, não é verdade? Precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, como foi falado, né? Há pouco, né? Então estamos escondidos nele. Amém, irmãos? Então seria isso, uma benção, né? Bom, eu estou correndo, a gente está falando meio ligeiro para nós ir terminar logo o vídeo, tá? Não quero me deter muito aqui. O segundo tópico, o avivamento espiritual do crente. O primeiro ponto, reservando uma agenda de piedade. Nós podemos, aqui, irmão, ter uma palavra do comentário Mateus Henry, que eu quero ler para os irmãos aqui rapidamente. Diz assim: podemos nos achegar com mais ousadia até o trono da graça nos momentos difíceis, quando anteriormente já buscávamos manter a comunhão com Deus, pois esta já era a nossa prática, e quando chega a aflição, já temos os trilhos assentados para as rodas da nossa oração deslizarem, né? Então, é como diz um ditado, isto é o que sempre falamos, né? Oração em depósito, né, irmãos? Isto é a oração em depósito. Oramos, né? Nós já temos trilho assentado para as rodas da nossa oração deslizarem, né? Nós temos que ter comunhão com Deus, pois essa teria que ser a nossa prática, né? Porque quando chegar a aflição, nós já temos em depósito, não é verdade? O mínimo que podemos fazer é iniciar o dia buscando a presença de Deus, né? Buscando a presença de Deus e encerrar o dia também agradecendo pelo seu cuidado, não é verdade? Também seria correto que no meio-dia nós retiremos alguns momentos a fim de conversarmos com Deus. Por que eu digo assim, irmão? Porque Davi orava 3 vezes ao dia, Daniel orou 3 vezes ao dia e muitos outros oravam 3 vezes ao dia, né? Então, certo seria nós orarmos 3 vezes ao dia, irmãos. Mas é claro que tem muitos que trabalham, né? Tem muitos que têm cursos, escola, tem seus afazeres, não tem como estar orando 3 vezes ao dia, né? Então, é que nem eu mesmo, né? Eu oro na parte da manhã, ao me levantar, né? Tiro o meu período de oração e à noite, né, mais um período de oração. Então, quer dizer, eu oro 2 vezes, poderia orar 3 vezes, de repente com um pouquinho de esforço a gente até poderia orar, né? Poderia orar. Mas, tudo bem, né? Deus conhece a cada um, cada esforço de cada um e sabe todas as coisas, né, irmãos? Então, a prática da oração, né? Do segundo ponto, a prática da oração. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, reclamarei a Ele, Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 17. Né? Ali já está dizendo 3 vezes ao dia, né? O salmista orava. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça. Aqui nós já lemos sobre isso, né? Daniel também, né? Lá em Daniel 6:10, parte B. Porém, aqui Jesus, por exemplo, né, irmãos? Porém, ele se retirava para o deserto e ali orava. Então aqui nós vemos, irmão, que em Lucas 5,16, né, Mateus, aqui fala várias referências, eu marquei aqui, não vamos deter, só vamos deixar Lucas 5,16, né? Então ele orava, se retirava para o deserto e ali orava, várias vezes por dia ele fazia isso, algumas vezes por dia, né? Então ele orava, né, Jesus.
Muita oração. Tem um autor desconhecido, né, que falou essa frase e ficou, né? Na verdade não é um versículo bíblico, né, irmãos? É uma frase mesmo, realmente, mas eu acho muito interessante, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, né? Então nós temos que cuidar com isso, irmão. Quem não estiver orando nada, irmão, nada, só aquela oraçãozinha para dormir, decorada, vamos dizer assim, só falta ele pegar e colocar no papel a oração dele, botar na parede, na cabeceira da cama e dizer, ó, o senhor está aí, vamos dormir. Né? Brincadeiras fora a parte, né, irmãos? Mas é verdade, né? A gente tem que orar, irmão. Ou não orar nada, não vai ter poder nenhum, irmão. Uma pessoa sem oração, ela não tem condições de orar pelo enfermo. Ela não tem condição, na verdade, nem de orar por ela mesma, né? Vamos dizer assim, né? Porque ela tem que começar a vida dela de oração para poder orar pelos outros também, né? Então tem que ter esse cuidado, irmão. Uma oração nós temos que ter na nossa vida. Seja o mínimo que for, nós temos que orar. Né? É impossível haver uma vida avivada sem oração. O próprio Linaldo Renovato, né, que é o autor da lição, fala isso. É impossível haver uma vida avivada sem oração. É impossível, né? Não tem como. A oração é primordial, né? Primordial. Tá? Ponto 3. A leitura devocional da Bíblia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Olha só. Palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma espada, né? Uma espada de 2 gumes, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê que é só para os irmãos saberem ali. Eu já vou partir para o terceiro ponto, né? Eu não vou me deter, tá? O terceiro tópico, já vamos logo encerrar, tá? O terceiro tópico diz assim, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro ponto diz a vida pessoal. Bom, quando se trata de avivamento no âmbito pessoal, mais uma vez nós precisamos destacar que o verdadeiro avivamento ele não pode ser confundido com as manifestações dos dons, né, dos dons no crente, dos dons na vida do crente, tá? Temos que ter esse cuidado. Sejam esses espirituais ou ministeriais, temos que ter cuidado, irmãos, tá? Por exemplo, sinais, prodígios, maravilhas, de longe significa o avivamento espiritual, irmãos. Meu Deus, irmão, mas como é que pode? Expulsar o demônio, não está cheio de Espírito Santo, não é avivado, não sei o que, não é isso, não é aquele, não. A palavra de Deus, irmão, ela faz o que lhe apraz e ela não retorna vazia. O Senhor diz, expulsarão o demônio, vai ser expulso. Curarão o enfermo, vai ser curado. Mas não quer dizer que a pessoa é uma pessoa avivada. Não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa que está vivendo uma vida de avivamento. Não. Ela até pode orar, mas ela às vezes não está vivendo uma vida de avivamento. E Deus cumpre com a sua palavra, Ele cura, Ele repreende os demônios, tá? Até mesmo ressuscita se precisar. Mas essa pessoa veja longe disso, irmão. Não quer dizer que uma pessoa que tem dons espirituais é uma pessoa que está vivendo uma vida de avivamento. Entenderam, irmão? Temos que ter muito cuidado com isso. Veja um irmão orando e Deus cura muitas vezes. Não quer dizer que esse irmão aí está vendo uma vida de avivamento, né? Temos que ter discernimento, temos que ter, né, saber entender as coisas, né, de Deus, né? Então nós vemos aqui, ó, o haja vista que está experiências, né, de curas divinas, né, milagres, prodígios, sinais, né? Elas seguiram os que creem, irmão. Embora não necessariamente os que vivem de acordo com o Evangelho, né? Então eles creem, porque tem muitos que creem no Senhor Jesus, mas não vive bem de acordo com o Evangelho. Não tem. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Por exemplo, tem igrejas, sabemos, não vamos falar nomes de igreja aqui, nem podemos falar mesmo, né? Mas tem igrejas que, né, que andam de qualquer maneira, fazem algumas coisas até mesmo, né, distorcido da palavra de Deus, mas eles creem em Jesus. Eles creem. E às vezes essa igreja tem cura divina. Eu já vi igrejas que às vezes não consigo engolir, sabe? Mas eu já vi algumas igrejas que têm cura divina. Não estão fazendo corretamente o que vai para cima, mas eles creem em Jesus. Então, aqueles que creem, os sinais seguirão. Não é verdade?
É a Bíblia que diz, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Então, irmãos, por isso que eu digo, então nós temos que entender isso, tá? Outra coisa aqui, eles não vivem de acordo com o Evangelho, né? Mateus capítulo 7, lá, né, versículo 22 e 23, fala alguma coisa sobre isso, se vocês quiserem ver depois, né? Então, a vivência do salmista, ela ressalta um estilo de vida longe dos holofotes, né? Quando não há ninguém por perto, é que a sinceridade do seu caráter se revela, não é verdade? Pode ver, quando não tem ninguém, daí que tem a sinceridade, né? Brota no nosso coração, na nossa mente, aí que nós mostramos quem somos, na verdade, perante Deus, né? Que só Deus conhece nosso coração, nosso íntimo, né? Então nós vimos isso. Quando Paulo fala para nos encher do Espírito, lá em Efésios 5,18, nesse contexto ele está falando de nossa vida ser mais e mais controlada pelo Espírito Santo, né? Aqui não se trata de batismo com o Espírito Santo, mas o enchimento do Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus Cristo, sua conversão, automaticamente você está recebendo o Espírito de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Entendeu? Então não quer dizer que é o batismo. Entendeu? Então Paulo está tratando da conduta cristã como vemos no contexto. Santificação. Nós temos que ser santificados por Deus. É a santificação. Até mesmo porque sem a qual ninguém virá ao Senhor, né? A Bíblia mesmo diz isso aí. Então esse controle vem por meio de uma devoção diária, irmão. O que é essa devoção diária? Oração, meditação da palavra de Deus, jejuns, frequência aos cultos, tanto cultos de ensino, como escola bíblica dominical, e etc, e etc, e etc. Mais algumas atividades que os irmãos já sabem o que é, não precisa nem eu estar falando, né? E nós temos o culto público, culto de jovem, culto de ceia, outros eventos, né? Palestras e outras coisas. Mas, irmãos, por isso que eu digo, então, nós temos que ter essa devoção diária, oração, meditação da palavra de Deus, jejum e frequentar os cultos. Aí o irmão consegue ter um avivamento, mas orar e buscar, né? Se não tivermos relacionamento com Deus, irmão, o Espírito Santo, ele não poderá produzir o seu fruto em nós e jamais nós pareceremos com Cristo, não é verdade? Nós temos que ser parecidos com Cristo, irmãos. Eu não me lembro onde está escrito isso aí, mas a Bíblia diz, em Colossenses, em Filipenses, não me lembro, mas Paulo diz ali que nós temos que ser imitadores de Cristo, não é verdade? Para ser imitador de Cristo tem que ser parecido com Cristo, na verdade. Então nós temos que ser, né? Bom, aqui fala também nesse tópico, nesse ponto, fala sobre a integridade, irmão. Nós temos que ter integridade. Essa palavra integridade é forte, irmão. Olha só, o crente fiel precisa ter cuidado com a sua integridade moral e espiritual. Deve ser íntegro. Íntegro. Essa palavra quer dizer inteiro, completo, perfeito, exato, reto, imparcial, inatacável, intocável, segundo o dicionário Aurélio. Veja bem, irmão, essa palavra é forte, irmãos, né? Nós temos que ser íntegro, né? O Jó era um homem íntegro, a Bíblia diz, né? E muitos outros, né? Muitos homens íntegros que houve, né? Então, só para não entender, nós temos que ser íntegro, procurar ser, irmão, né? Lutar para isso. Íntegro é aquele que faz o que diz, né? Íntegro, na verdade, até escrevi aqui, é aquele que faz o que diz e diz o que faz. Isso é integridade. É o que dá testemunho dentro e fora de casa, né? Dentro e fora da igreja, seja na presença ou na ausência dos seus líderes. É o mesmo. Tem falsidade. Um íntegro, pessoa íntegra. Entendeu? Conforme Mateus 5,37, se quiser dar uma lida lá, e Tiago 2,12. Tá bom? O segundo ponto, a vida com o cônjuge. Bom, aqui as mulheres, aqui diz assim que as mulheres devem sujeitar, não é que eu estou falando, vou falar isso só para mulheres, né? Pra você entender, deixa eu terminar o meu comentário, né? Você vai entender.
As mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Não se trata de uma relação de inferioridade, né? Não se trata disso. Nem sujeição impositiva, né? Não. Né? Mas no amor verdadeiro em termos espirituais e conjugais, irmãos. Efésios 5, 22 a 24. Então, só para não entender, tá? Tem que cuidar com isso aí. Então, nós devemos desinfetar a palavra submissão. Nós temos que filtrar essa palavra submissão. Não sabe o que é a palavra submissão? Então, veja bem. De seus sentidos adulterados, né? Submissão, nós temos que filtrar ela, né? Dos seus sentidos adulterados. Olha só, a mulher não é inferior ao homem, primeiramente, né? Já falamos isso. Ela não foi feita, ela foi, né? Ela foi tão feita a imagem de Deus quanto o homem, não é verdade? Ela saiu parecida com o homem, ela saiu do lado do homem, então ela foi feita a imagem e semelhança de Deus. Né, quanto o homem foi feito. Então ela foi tirada da costela do homem, não dos pés, irmãos. Da costela. Então ela é uma ajudadora, ela é uma auxiliadora, ela está do lado, não nos pés e nem na cabeça. Né, está do lado. Ela é auxiliadora idônea, né, aquela que olha nos olhos, e não uma escrava. Porque o escravo não podia olhar nos olhos do seu senhor, né? Não, ela olha nos olhos, ela não é uma escrava, né? Então a submissão da esposa ao marido é a sua missão. Olha bem, irmãos. A palavra submissão, ela indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. O marido tem uma missão, um trajeto a recorrer, que é uma missão dele, e a esposa, né, está ali, segurando o marido para, né, ajudando o marido, né, vai ajudando, vai estando com ele, vai sustentando ele, né, na maneira melhor que ela achar, né, para ajudar o marido, oração, jejuando por ele, ajudando, aconselhando, né? Porque tem homem que não recebe conselho de mulher, irmãos, está errado. Ela é ajudadora, auxiliadora. Para que serve um ajudador, um auxiliador, se não vai ouvir os conselhos, não vai ouvir eles falarem, né? Então é auxiliador. Então o homem tem que ser humilde para isso. Então ela é assim, irmão. Então é a missão do marido. Então, e a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela, irmãos. Está aí, irmãos. Não estou só falando das mulheres, mas os homens. Tem que amar as esposas, né? Até ponto de morrer por elas. Você morre pela sua esposa? É um ponto para refletir, irmãos. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias de sua vida. E assim tem que haver reciprocidade. Reciprocidade. Essa é a palavra. Tem que haver reciprocidade. O que é isso, irmão? Fazer o mesmo. Fazer o mesmo para ela o que ela faz para você. Está entendendo? Amar. Né? Amar. Porque ela faz por amor, né? Hoje está tão fácil esse negócio de se separar, né? Não, ela faz por amor. Amém, irmãos? Então, terceiro e último ponto, irmão, desse tópico, a vida com os filhos. Um pastor que visitava o presídio, né, um presídio de uma grande capital brasileira, ouviu o diretor da instituição dizer: muitos dos que estão aqui são filhos de crentes. Né? Na cela de segurança máxima, há 10 presos, 4 são filhos de pastores. Fala abaixo, irmão. 4 são filhos de pastores, irmãos. É triste, irmão. Claro, eu não estou dizendo que o pastor tem culpa, que os pais deles têm culpa. Na maioria das vezes tem, irmão. Tem, sim, tem. Mas nem sempre também. Nem sempre, tá? Nem sempre. Tem que avaliar as coisas, né? Embora a disciplina seja sempre vista como algo desagradável, irmão, aos filhos, a correção é necessária para a boa formação da personalidade do caráter cristão, irmão. Entendeu? Em Provérbios 19 e 18. Corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não te incites a destruí-lo. Corrigir não quer dizer espancar, não quer dizer matar, não quer dizer mandar embora, coisa parecida. Não. Castigar. Castigo é bíblico. Né? Você não manda castigar os filhos. É bíblico. Né? Varinha, quando é pequeno, né? É bíblico também.
Entende? Nós temos que entender tudo isso, não espancar. Espancamento não. Está difícil, aí não tem como. Mas conversar bastante, orar por eles. Se é cristão, ora junto. Né? Tudo assim, tudo dessa forma. Então é preciso que o cristão, principalmente se for obreiro, ele dê mais atenção aos seus filhos. Principalmente quando é obreiro, né? Dê mais atenção aos seus filhos. Não adianta dar glória a Deus no púlpito ou nas igrejas, né? Se há uma família infeliz em casa, irmãos. Tem que cuidar com isso. Um lar cristão, avivado espiritualmente, é ambiente ideal para um excelente relacionamento familiar. Então, temos cuidado com isso, irmãos. Temos cuidado com isso. Vamos ter cuidado com isso. Amém, irmãos? Então, irmãos, estou já terminando. Lamentavelmente, tem 90% dos crentes pentecostais não realizam mais culto doméstico, irmãos. Entende? Então, amam estar nos templos. Louvam o Senhor com altas vozes, né? Gostam de evangelizar, mas não valorizam a adoração a Deus nos seus lares, né? Isso é uma verdade. Então tem que cuidar muito disso aí. Eu preciso melhorar, irmão, preciso melhorar um pouco mais, né? Tem que melhorar um pouco, né? Então falou comigo, né? Corta para cá, corta para lá, como eu disse, né? Espada de dois gumes. Mas falou comigo e pretendo me corrigir, né? Então, o que é dado para mim, eu estou passando para os irmãos. De graça eu recebi, de graça eu estou dando para os irmãos, né? Que Deus me deu, estou falando para os irmãos. É preciso dar tempo para conversar com os filhos, não tirar tempo. Isso é importante demais, irmão. Importantíssimo. Não os provocar a ira, irmão. Tem muitos que provocam muito os filhos a ira. Não, tem que cuidar com isso aí. Efésios 6:4. Não os irritar, né? Colossenses 3:21. Não irrite seu filho. Pedir perdão quando errar com eles. Ser humilde para pedir perdão também com eles. Isso não é ato de humilhação não perante o filho. Não. Se erramos, nós temos que pedir perdão. Né? Eles vão notar isso aí. Eles vão seguir o mesmo exemplo. Entendeu? E último ponto, irmão, para nós encerrar, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Há pessoas nas igrejas que demonstram fraqueza espiritual. Verdade? Normalmente se sentem desanimadas, porque não conseguem alegrar-se na presença do Senhor. Né? Porém, o crente avivado, além de alegre, é forte espiritualmente, irmãos. Então, não apenas canta, louva, exalta o Senhor, como também demonstra ter fortaleza espiritual. Então, em nenhum dos fatores que o fazem ser forte, é exatamente a alegria do Espírito Santo no seu interior. Né? A alegria do Espírito Santo. Quando nós temos a alegria do Espírito Santo, irmão, é maravilhoso, irmão. É muito bom. A gente sente isso aí, né? No dia a dia, em casa mesmo, no meu lar. Às vezes eu saindo também, fazendo meus afazeres, meus compromissos, a gente sente isso, a alegria do Espírito Santo em nossa vida, é muito bom. Então assim é uma vida, irmão, vivendo uma vida assim, seguindo esses preceitos aqui, nós vamos ter uma vida avivada, amém? Então seria isso, irmão. Então eu quero concluir aqui essa lição, né, dizendo que estou agradecido, né, por vocês ouvirem este pequeno resumo da lição, né. Apesar que passou-se o tempo, 43 minutos, né, praticamente, foi bastante tempo. Próxima vez prometo de fazer um vídeo mais curto, tá bom? Que Deus abençoe todos e fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.